A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que alegria voltar aqui a esta casa. Nem me lembro quando foi a última vez, não é? E quando a gente não lembra, porque faz tempo, não é? Mas é uma alegria, mais uma vez, rever os irmãos, meu amigo, pastor Cleverson, a Lídia, também pastor Gunnar Berg. Acho que a última vez que eu o ouvi, eu estava ainda no Nova América, isso em 2012, eu acho, né? E hoje eu daria tudo para trocar o lugar com ele, para ouvi-lo novamente, não é? Mas o pastor Cleverson perguntou se eu ainda falo português, não é? Irmãos, a gente chega numa idade que não esquecer a nossa língua já é um ganho muito grande, não é? Eu conheço uma irmã, e vocês provavelmente a conheceram, a irmã Lola, sogra do pastor Paulo. Ela ficou por um período até grandinho lá nos Estados Unidos, trabalhavam numa comunidade hispana e, por incrível que pareça, ela não conseguiu aprender o espanhol e esqueceu o português, né? Aí ela falava assim, meu filho, me leva ali, como chama aquilo? Escaleira, não, escada, né? Mas não esquecer a nossa língua já é um ganho muito grande, né? Trago aqui também a saudação da Marisa, que ficou quase 2 meses longe de mim, né? Mas nos encontramos novamente nesse final de semana passado, né? Gênesis capítulo de número 5, Gênesis capítulo de número 6, nós vamos ver os versículos 13, a primeira parte do 14 e depois o versículo 16. 13, a primeira parte do 14 e depois o 16. Todos acharam? Amém. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. 16. Farás na arca uma janela de um côvado, e a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Para mim é uma alegria muito grande, como eu disse, estar aqui com vocês. Nós estamos ali já há 4 anos servindo ao Senhor, ali nos Estados Unidos. Temos a nossa filha caçula, que mora lá, e nasceu agora no dia 4 de janeiro, portanto, menos de um mês, o terceiro filho, né? Agora é uma menina de novo. Ela já tinha a Grace, de 4 anos, o Jordan, de 2, e agora nasceu a Emily, né? Então, 3 filhos não é fácil, né? Quem já morou fora sabe o quão difícil é cuidar de 3 crianças, trabalhando, estudando, e lá todos trabalham mesmo, né? Então a gente foi lá para servir ao Senhor, ajudar nas igrejas de língua portuguesa, a preparar simpósio de escola bíblica dominical, escola bíblica de obreiros, enfim. E também ajudar ali em casa, não é? A Marisa ajuda e eu sou o ajudante da Marisa, não é? Durante a semana. Mas confesso a vocês que não é fácil. Como nós dissemos ainda ontem, toda mudança ela causa, de certa forma, um desconforto. Toda mudança nos desinstala. E no próximo dia 4, vai fazer 4 anos que nós estamos lá, não é? Ainda o pastor Paulo perguntou, é difícil falar inglês com eles? Eu disse, não. Na primeira semana eu já falava com todo mundo em inglês. Eles têm um pouquinho de problema, irmãos, eles não conseguem me entender. E por incrível que pareça, até hoje ainda não entende muito, né? Mas eu pelo menos me esforço muito para falar com eles, né? Mas a nossa língua não bate, é diferente, a cultura é diferente, a comida é diferente. Eu disse ainda ontem, irmãos, eles não aprenderam a fazer pãozinho francês. Toda manhã a gente lembra daquele pão francês com manteiga, café com leite, e lá não tem, não é? E é muito difícil. O churrasco deles é hambúrguer e salsicha, irmãos. E a gente lembra da picanha aqui, não é? Pelo menos a fraldinha, não é? Mas é muito difícil. Mas isso não é o pior. E eu disse para os irmãos estes dias,
o pior de tudo, irmãos, é que lá vocês provavelmente já ouviram a expressão fulano foi para fazer a América, não é? Fazer a América significa que ele foi lá para ganhar dinheiro. Portanto, eles trabalham 14, 15, 16 horas por dia, de segunda a sábado, e vão para o culto apenas no domingo, e quando chegam só o caco, né? Chegam totalmente destruídos de tanto trabalhar, né? E isto causa a nós, que tínhamos uma vida muito agitada, por 23 anos, tive o privilégio de estar ali na sede, ao lado do pastor Paulo Freire, e com muitas atividades, viajando para lá e para cá. De repente, pastor Gunnar Berg, você, apenas de domingo, aí é um choque muito grande. E chegou um momento, vou pedir licença. Chegou um momento, irmãos, que há uns 3 anos atrás, eu disse, Deus, eu reconheço que eu já estou velho para querer ser novo, mas eu ainda estou muito novo também para ser um velho, tão velho assim, não é? Eu não quero ser obsoleto, eu não quero ficar no canto apenas vendo o tempo passar. Eu preciso ser útil, eu preciso continuar, não apenas aos domingos, mas eu preciso continuar fazendo alguma coisa para a tua obra. E foi quando, irmãos, Deus colocou em nosso coração o desejo de começar a escrever. E ele mesmo disse isso para mim, olha, você já falou tanto, você já usou o microfone na minha casa por inúmeras vezes. A primeira vez que eu subi ao púlpito para falar com a igreja foi na cidade de Valinhos. Eu tinha entre 3 a 4 anos, me colocaram em cima de uma cadeira para poder falar, e isso acredito que aconteceu com vocês também. E desde aquela época a gente fala, mas chega um momento que você quase não fala mais, e aí Deus disse assim, começa a escrever. Irmãos, eu e a Marisa, claro que não somos tão velhos assim, não é? Mas daqui a 2 anos vamos completar 50 anos de casados. Não é? Eu casei com 18, ela com 17. Eu pesava 51 quilos e ela 49. Hoje eu sozinho dou conta dos dois, né? Na verdade, mais 2 quilinhos eu já empataria, né? Com o nosso peso. E o Senhor colocou em nosso coração algo assim, olha, há um ditado oriental que diz que os ignorantes são aqueles que apanham e não conseguem aprender. Mas existem os inteligentes. O inteligente é aquele que apanha, mas consegue aprender, graças a Deus por isso, não é? Mas existe uma outra categoria, uma categoria mais elevada, mais sublime, que são os sábios. O sábio é aquele que vê o outro apanhar e aprende apenas vendo o outro apanhar. E ao longo desta nossa jornada de casados, 48 anos, 3 filhos, agora 6 netos, nós começamos a pensar e Deus falou forte ao nosso coração. Comece a escrever as experiências que vocês viveram. Por certo, muitas pessoas poderão ler aquilo que vocês já viveram e não terão necessidade de apanhar naquilo que vocês já apanharam. Eles irão saber que da forma que vocês fizeram não foi a forma mais correta. E, obviamente, eles estarão descartando aquela opção. E foi o que aconteceu. E Deus colocou em nosso coração, e eu quero fazer uma confissão. Eu comecei a escrever esse livro quando eu vi uma ministração sua, lógico, pela internet, falando sobre ideologia de gênero. Deve lembrar muito bem desta mensagem, e naquele momento a mensagem do pastor Gunnar Berg tocou muito em meu coração, e há mais ou menos uns 5, 6 anos eu comecei a escrever A Família na Mira do Inimigo. E estava escrevendo exatamente por conta deste tempos de confronto que a gente vive. Eu, quando era jovem, para vocês terem uma ideia, quando um filho entrava na universidade, quando um filho ia para a faculdade, o pai dizia:
pastor, eu quero um culto em ação de graças, porque o meu filho entrou na universidade, na faculdade, e nós queremos agradecer a Deus, porque ele vai sair lá formado em um médico, um advogado, um engenheiro ou um professor, enfim, fazia um culto em ações de graça pela ida do filho à universidade. Hoje, quando um filho vai para a universidade, nós entramos em desespero, porque infelizmente inverteram a ordem das coisas. O diabo é tão astuto, ele é tão atrevido, que já não se contentam mais apenas em doutrinar no nível universitário, no nível superior. Ele já está atuando desde a infância, lá no prezinho, lá na tenra idade, tentando desconstruir a nossa fé. Nós que somos de uma civilização judaico-cristã, nós estamos sofrendo terrivelmente esses assédios, e infelizmente as pessoas saem da escola, saem da universidade, mais militante que profissional, se é que ainda podemos pensar assim, não é? Mas, infelizmente, isto vem acontecendo, e ao olhar para isto tudo, Deus colocou em meu coração o desejo de escrever este livro, Família, alicerce divino em tempos de confronto. Nós, irmãos, como igreja, não podemos nos calar. Nós precisamos clamar em alto e bom tom que o Senhor ainda é o mesmo, que o Senhor ainda salva, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda é a solução para a nossa família. E aqui na página 215, nós escrevemos: quando a verdade se cala, a mentira toma o púlpito da sociedade, a neutralidade é perigosa, o silêncio da igreja tem um preço alto demais. E aí depois, na página 219, a omissão que enfraquece o altar. Quando a igreja se cala, a cultura dita os valores e os filhos pagam a conta. E eu não quero, irmãos, que os meus filhos, os meus netos, os nossos filhos tenham uma conta alta para pagar. E por esta razão, eu peço a vocês, nos ajudem em oração. É uma missão complicada, uma missão difícil, e quando a gente se coloca numa seara como esta, em defesa da família tradicional, os ataques, eles dobram, eles aumentam, eles se avolumam, mas maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Se nós vivemos tempos de confronto, aí vem uma pergunta: o que nós vamos fazer? E a resposta de Deus para o meu coração, para o seu coração esta noite é esta: não vamos abrir mão de colocar a nossa família dentro da arca. A nossa família precisa estar escondida em Cristo. Só em Cristo nós poderemos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meus filhos estão dentro da arca. O Senhor é o único que pode nos defender, nos proteger de todo o mal que vem assolando o mundo. Em um dos capítulos, irmãos, na página 42, eu até escrevi aqui: no meio do dilúvio, enquanto as águas furiosas cobriam a terra, havia um lugar seguro. Dentro daquela embarcação, Noé e sua família não apenas sobreviveram, eles foram preservados para recomeçar. O lar, quando construído sob a palavra de Deus, é essa arca, é ela quem protege do caos lá fora e mantém viva a esperança. Jesus Cristo é hoje a nossa arca. Quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, a gente percebe que a Bíblia fala de algumas arcas, a arca de Noé, também a Bíblia fala sobre o cesto de Moisés, que também é uma arca, e a arca da aliança, a arca do testemunho. A de Noé representa a salvação, a de Moisés, aquele cestinho, representa a proteção, e a arca do testemunho é de que tudo aquilo que Deus falou a nosso respeito, a aliança que ele fez com nós, com cada um de nós, ainda está valendo. Ele vela pela sua palavra para que a possa cumprir. O certo é, irmãos, que
da mesma forma que o Senhor olha para a terra e vê a humanidade perdida, uma humanidade corrupta, Noé, ele viveu num tempo de corrupção, de violência, de ruptura com a comunhão, e Deus, naquele momento, decide julgar a terra, mas no seu julgamento, na decisão de exterminar com tudo, ele olha e vê em Noé integridade. Noé era íntegro, era um homem que se mantinha na presença de Deus. E Deus mesmo, resolvendo acabar com tudo, ele diz: mas eu vou preservar você e a sua família. Quem estiver dentro da arca será salvo. Anuncie, comece a construir, faça a arca, deu as medidas, deu todos os detalhes e disse: enquanto você constrói, diga ao povo que esta embarcação é para salvá-los, é para defendê-los de uma chuva que vai cair. Irmãos, eu acredito que naquele momento Noé até diz com toda a simplicidade, como diz o professor Alberto, não é? Com muita simplicidade de Deus, mas o que é isto? Chuva, não é? Nunca ninguém tinha falado em chuva, a terra ela era regada por um orvalho, não é? E agora chuva, mas o que é isto? Mas se Deus falou, vai acontecer, porque tudo que Deus fala acontece. Ele não sabia o que era chuva, mas se Deus falou que ia chover, ele começou a construir, porque o nosso Deus, ele vela pela sua palavra. A arca, irmãos, não é apenas um meio de salvação física, ela aponta para Cristo. E hoje nós estamos aqui para comemorarmos a morte e a ressurreição de Cristo. E um detalhe, irmãos, que chama atenção, e nós acabamos de ler aqui, quando ele constrói a arca, a gente percebe que Deus, ele dá uma orientação muito clara. Você vai construir uma janela, e essa janela vai ficar para o lado de cima. Vai ter uma porta, a porta é na lateral, mas a janela é para o lado de cima. É óbvio que do ponto de vista de engenharia, hoje estaria meio fora de realidade, não é? Porque apenas uma janela para cima, mas Deus, irmãos, não faz nada errado. Tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. E quando a gente olha para Noé construindo aquela arca, apenas uma porta, e estava do lado, é para dizer: olha, só existe uma entrada para a salvação. A porta é uma só. Esta coisa de que dizem qualquer caminho leva a Deus é uma mentira. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Jesus Cristo é a porta da arca. E nós nesta noite estamos aqui para comemorar a vida que ele entregou para que eu e você pudéssemos ter acesso a esta arca que é ele, para que nós pudéssemos ser guardados deste mundo tão mau, irmãos. Mas e a janela aberta para cima, irmãos? Isso nos ensina que a janela aberta para cima é a nossa comunhão com Deus. É a nossa comunhão com Deus, especialmente quando nós estamos dentro da arca. Deus, irmãos, ao ver a integridade de Noé, faz com ele uma aliança, faz com ele um pacto, e ele disse: olha, você vai construir esta arca. E algumas verdades espirituais poderíamos falar nesta noite que podemos enxergar e ver naquela arca. A primeira dela é a que eu já disse agora há pouco, representa a nossa salvação. A arca é para nos defender. Nenhuma família se salvou fora da arca, mas quem estava dentro da arca foram salvos, não é? A arca também, irmãos, significa separação. Do lado de fora estavam aqueles que não creram na palavra que Noé estava dizendo, transmitida por ordem do próprio Deus. Quem estava do lado de fora estava obviamente separado de quem estava lá dentro. A arca também representa a união, porque se estava uma parte do povo, ou praticamente todos do lado de fora, lá dentro tinha uma família que estava vivendo em união.
Aquela família, irmãos, além de união, estava vivendo em participação. Eles estavam provavelmente um ajudando o outro. Também na quinta coisa que poderíamos imaginar nesta noite, que representa aquela arca, é a dependência. E ontem, inclusive, eu disse aos líderes do departamento de famílias: irmãos, nós precisamos aprender a depender do nosso Deus. O nosso Deus, Ele cuida de nós em todos os detalhes, em todos os momentos da nossa vida. Eles estavam lá dentro da arca e o Senhor havia dito a Noé: olha, entra você, entra os seus filhos, a tua esposa, a esposa dos teus filhos, porque vai chover. E ele disse isso para os membros da família, anunciou para toda a população da época. Ninguém acreditou, somente ele, a esposa, os filhos e as noras entraram na arca. Mas, irmãos, passa o primeiro dia e a chuva não vem, passa o segundo dia, a chuva não vem, 6 dias e a chuva não vem. Eu acredito que os filhos já estavam dizendo: pai, o senhor falou que ia chover, já faz 6 dias, quase uma semana, e a chuva não chegou. Mas eu quero crer que Noé estava dizendo: não foi eu que falei, quem disse que vai chover foi Deus, e quando Deus fala, Ele cumpre. Não importa se não choveu nos 6 dias, na hora certa a chuva vai chegar, porque o nosso Deus, Ele não mente, o nosso Deus não se engana, o nosso Deus não se equivoca. Portanto, meu irmão, se Deus te falou alguma coisa, não importa se já passaram 1, 2, 3, 6 dias, 1 ano, o que Deus te prometeu, Ele é fiel e poderoso para cumprir na sua vida. Mas a sexta coisa que me chama a atenção, irmãos, é sobre a janela aberta para cima. Enquanto a porta ela foi fechada e a chave estava na mão de Deus, a janela, a chave estava na mão de Noé. E ela estava para o lado de dentro. Era ele, Noé, quem tinha a possibilidade de abrir a janela para o céu. A janela para cima, irmãos, nos ensina aonde deve estar o nosso foco. Infelizmente hoje, diante de tanta tempestade, de chuvas volumosas que vêm para desestabilizar-nos. Eu, por exemplo, no caminho de casa aqui, tive que fazer desvios por conta de árvores que caíram, por conta de uma chuva torrencial e vento que deu aí muito forte agora à tarde, não é? Mas diante de tanta chuva, de tantas circunstâncias adversas, muitas vezes, em vez de colocarmos o nosso foco para cima, em vez de abrirmos a janela para cima, nós estamos olhando para a adversidade. Noé, ele não olhou para o caos da água. Noé, ele não olhou para as pessoas que estavam do lado de fora. A única direção possível para Noé dentro daquela arca era abrir a janela e olhar para cima, olhar para o céu. Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: olha, buscai as coisas que são do alto. É de lá, irmãos, que nós precisamos buscar. Precisamos tirar os nossos olhos das circunstâncias que querem nos destruir. Quando nós não olhamos para isto, mas olhamos para cima, o nosso coração, ele se alegra, a fé aumenta no nosso coração, no nosso entendimento, e a gente já começa a agradecer a Deus pelo livramento. O Salmo 121, verso 1 e 2 diz: elevo os meus olhos para onde? Para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro vem de cima. Comunhão com Deus, irmãos, começa quando nós decidimos tirar os nossos olhos das circunstâncias e colocá-los na direção certa, focarmos para a janela que se abre para o céu, porque o Senhor ainda é o mesmo e pode resolver todos os problemas que tentam nos destruir. Abro um parênteses para lhes dizer, eu acredito que, como acontece com a maioria dos casais, casam e normalmente pensam, vamos esperar alguns anos, 2, 3, alguns 4, 5 anos, para a gente pensar em filhos. Aí a gente vai estabilizar as coisas, colocar as coisas em ordem.
Normalmente é assim, não é regra, mas normalmente é o que acontece. E foi o que aconteceu também com o nosso filho, Fernando. Ele e a Bruna se casaram dia 3 de dezembro, completou 14 anos, e pensaram mais ou menos assim. Só que os anos foram passando, 8, 10, 12 anos, e aí começaram a entrar em desespero. O filho não vinha, e aquela ansiedade, aquela necessidade de toda mulher de ser mãe, de segurar uma criança no colo, começou a bater muito forte. Pensaram em inseminação artificial, pensaram em adotar uma criança, o que é até louvável, mas a Marisa várias vezes disse a eles: olha, o nosso Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo. Foi Deus quem abriu a madre de Sara, nasceu Isaac. Isaac casa com Rebeca. Rebeca também era estéril, oraram 20 anos e o Senhor concedeu a eles um filho. O Senhor é o mesmo e pode fazer isso com vocês. Irmãos, eu vim no dia 4 de dezembro para o Brasil para acompanhar o nascimento do João. O João, no dia 21 de dezembro, nasceu para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Já tem mais de um mês e está ficando lindo, que a gente nem quer sair de perto dele, não é? E se eu vim para cá para ficar acompanhando o João, a Marisa ficou lá para receber também a Emily, né? Mas olha como o nosso Deus trabalha. Agora a gente precisa aprender, o nosso foco não pode ser no problema que tenta nos destruir, o nosso foco tem que ser para cima, é de cima que vai vir o nosso socorro, a resposta das nossas inquietações. A janela para cima, irmãos, revela total dependência de Deus. Muitas vezes nós estamos confiando no gerente do banco. Irmãos, eu não tenho nada contra gerente de banco, mas é mais ou menos assim, olha, ele te empresta o guarda-chuva no dia que está sol para tomar no dia que chove. E se você não tomar, aí ele vai falar, olha, vai pagar tanto. Irmãos, nós precisamos aprender a depender totalmente de Deus, porque o nosso Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu sou prova viva disto. Irmãos, eu decidi em 2012 com a Marisa a viver totalmente na dependência de Deus. Nós tínhamos uma empresa que dava assessoria, consultoria para prefeituras, e foi quando o pastor Paulo me chamou para dirigir o setor do Vila Aeroporto. E aí eu disse, Marisa, o pastor pediu se a gente pode dirigir o setor de Vila Aeroporto. Ele perdeu o pastor Pércio, que foi para o Amazonas, ele é do Exército, e ao sair do estado, ele pode ser promovido, e depois de 2 anos ele retorna, e eu não quero colocar ninguém no lugar dele, porque ele só vai ficar 2 anos, você pode cobrir este momento em que o Pércio vai ficar lá. E eu falei, eu da minha parte sim, vou falar com a Marisa. Cheguei em casa, falei, Marisa, o pastor fez essa proposta, e o que você me diz? Eu no meu coração já sentei o desejo de viver tudo aquilo que nós tivemos a oportunidade de pregar até hoje. Apesar de trabalhar bastante e nunca ter tido a necessidade de esperar um milagre acontecer ali naquele momento, porque a gente tinha um salário razoavelmente bom, mas eu disse, eu coloquei no coração esse desejo. Ela olhou para mim e falou, demorou, era tudo o que eu queria. E nós, irmãos, fomos para a Vila Aeroporto com a convicção de que a janela tinha que ser aberta para o lado de cima, porque o nosso socorro viria de lá, a nossa dependência seria apenas de cima. Só para vocês entenderem, teve um dia que eu estava lá ajudando os irmãos a reformar o templo. Ajudando, eu acho que é muita petulância da minha parte, eu ia mais para dar um apoio moral, né? Eu ficava ali olhando e acompanhando, ia para lá, vinha para cá, né? Às vezes pegava uns sacos vazios, amontoava num canto, pegava uma vassoura, mas irmãos, teve um dia que eu peguei o carro, saí de casa, e ao sair olhei, a gasolina já estava quase na reserva, e eu falei, Deus, eu tenho que colocar gasolina
gasolina nesse carro. Abri a carteira, tinha R$ 50. Aí eu pensei, Deus, eu vou colocar 30, eu vou segurar 20 aqui, porque eu vou comprar pão, mortadela e Coca-Cola, porque crente gosta disso, não é? E aí eu coloquei os 30 de gasolina, segurei 20 no bolso. Quando eu saí da Anhanguera, que fiz aquele balão para pegar Santos Dumont, eu estava já descendo aquela baixadinha ali, perto do, eu acho que é Extra, é um atacadão desses da vida. Toca o meu telefone, eu atendi, era um número que não estava nos meus contatos, apareceu apenas um número, e aí ele disse, é o pastor Eleazar? Eu falei, é ele mesmo. Pastor, deixa eu te dizer uma coisa, essa noite eu não consegui dormir e eu estou com vergonha, inclusive, de dizer o que eu estou pretendendo dizer, mas me perdoe se eu vou ferir a sua sensibilidade. É que eu não dormi à noite, vim para o trabalho e eu estou aqui tentando desviar a minha atenção, mas o Senhor tem me inquietado. O Senhor me perdoe se eu vou te ferir, mas Deus pediu para que eu ligasse para o Senhor e perguntasse o número da sua conta, porque eu tenho que colocar um dinheiro na sua conta. Irmãos, naquela hora o meu óculos embaçou, porque eu comecei a chorar, eu tive que dar seta, parar no acostamento, e eu falei, olha, eu não sei o número de cabeça, e eu estou agora no trânsito, daqui a pouquinho eu te falo. E aí, irmãos, falei a hora que cheguei na igreja para ir, o número da conta, e aí à tarde eu passei no banco, estava lá a quantia que nós precisávamos para tocar a nossa vida, e isto tem acontecido todos os momentos da nossa vida. Quando a janela está aberta para cima, ela revela total dependência nossa de Deus, e nesses 66 anos que eu tenho de vida, tive o privilégio de nascer em um lar evangélico. Deus nunca me decepcionou, Ele sempre nos ouviu, e a resposta, ela sempre vem na hora certa. O fato de estarmos nos Estados Unidos é resposta de oração também. Irmãos, Noé não sabia quando o dilúvio terminaria. Ele não sabia quando iria pisar novamente em terra firme, mas a sua referência não era o tempo, a sua referência também não era o ambiente que ele estava vivendo, a sua referência era Deus. A janela está aberta para o lado de cima, e a minha dependência é 100% de Deus. E quando nós dependemos 100% de Deus, podem ter certeza, o resultado será favorável a nós. Nos Provérbios capítulo 3 e o verso 5 diz assim, olha, confia no Senhor de todo o teu coração. Quando você abre a janela para o lado de cima, o seu coração começa a acelerar, e o Senhor vai te dizer, pode confiar em mim, dependa de mim, porque eu não vou te decepcionar. Salmo 25:15 diz, os meus olhos estão continuamente no Senhor. Portanto, irmãos, vamos deixar de olhar em volta os problemas que querem nos amedrontar. Vamos abrir a janela para o lado de cima e dizer, Senhor, eu estou 100% na tua dependência. Quem vive em comunhão com Deus, irmãos, aprende a esperar olhando para cima. Quantas vezes alguém chega para nós e diz, por que você está olhando para cima? Eu estou olhando para cima porque eu dependo 100% de cima, e a resposta vem de cima. É de cima que vai cair a bênção que eu preciso, é de cima que o Senhor vai estar me abençoando. Irmãos, a janela para cima também aponta para Cristo, a nossa verdadeira arca. E o apóstolo irmão Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 20 e 21, ele fala da rebeldia do povo lá da época de Noé, mas também fala da longanimidade de Deus, e disse, olha Noé, vai construindo a arca e vai pregando, vai construindo e vai falando para eles, que isso aí é para salvar a vida deles. Deus, irmãos, ele é longânimo. Noé demorou
120 anos construindo aquela arca e Deus esperando as pessoas se arrependerem. Infelizmente, a situação parece que não mudou muito. Ainda hoje, os homens preferem dar vazão à sua carne, preferem fazer a sua vontade, mas o Senhor continua dizendo: eu sou a arca, quem entra em mim vai se salvar. Aqueles que entregam a sua vida nas minhas mãos, eu estarei pronto para defendê-lo, para salvá-lo. Irmãos, assim como havia uma arca, havia uma porta e havia um único meio de salvação. Hoje Cristo, ele é a nossa arca, Cristo é a nossa segurança, Cristo é a nossa comunhão com o Pai. Se nós estamos aqui nesta noite para demonstrarmos a nossa comunhão com o Pai, é por conta do sacrifício de Cristo. João 14:6, ele diz: eu sou o caminho. Hebreus 10:19 e 20, nós temos agora ousadia para entrar no Santo dos Santos. A comunhão que Noé teve, irmãos, por fé, nós temos agora plenamente em Cristo. É Cristo quem nos dá a certeza da nossa comunhão com Deus. A janela, irmãos, para cima, nos lembra que a vida na arca é vida de comunhão. Dentro da arca havia diversidade, havia convivência, mas também havia dependência mútua. Todos que estavam ali dentro, Noé, a esposa, os filhos e as noras de Noé, estavam totalmente na dependência de Deus. A nossa comunhão, irmãos, é com o Pai. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 16 e 17, diz assim: olha, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. É o hino que acabamos de cantar, não é? A irmã cantou agora há pouco aqui, não é? Portanto, irmãos, na ceia, neste momento que daqui a pouco estaremos participando, nós precisamos fazer o quê? Olharmos para cima, olharmos para Cristo, mas também precisamos olhar para dentro. É um autoexame. Olha primeiro para cima, para Cristo, mas vamos também olhar para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí depois olhemos para o corpo, para a igreja. Irmãos, a janela para cima, ela nos conduz à mesa do Senhor. E sabe o que aconteceu? Quando a chuva parou, quando cessou toda aquela calamidade, quando Deus pediu para Noé sair da arca, a primeira coisa que ele fez foi, após sair da arca, adorar ao Senhor. Ele construiu um altar para adorar ao Senhor. A comunhão verdadeira, irmãos. E Noé, lá dentro, com a janela aberta para cima, aprendeu ao longo de todo o período da calamidade lá fora o valor da comunhão com Deus. E quando ele sai de dentro da arca, ele sai consciente de uma coisa: o período que nós passamos ali sendo defendidos por Deus, é porque Ele é maravilhoso, é porque Ele é fiel, é porque a palavra dele se cumpre na nossa vida. Então o primeiro ato vai ser adorá-lo na beleza da sua santidade. A verdadeira comunhão, ela sempre termina em gratidão. A verdadeira comunhão, ela sempre termina em entrega. A verdadeira comunhão, ela também termina em aliança. O tempo não permite falarmos sobre cada uma dessas coisas, mas Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 11, o versículo 26, ele diz assim: olha, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, nós precisamos nos lembrar que se estamos comendo pão e bebendo o cálice, é porque Jesus entregou a sua vida por nós. Ele é a nossa arca, e nesta noite temos que estar aqui
em gratidão a Ele, dizendo: eu não merecia estar aqui esta noite, mas o Senhor entregou a sua vida por mim, e eu estou aqui para te agradecer. A minha salvação, ela veio da sua morte. Eu tenho vida porque o Senhor morreu, entregou a sua vida para que eu pudesse agora ter vida, e eu estou aqui agora, Senhor, entregando a minha vida nas tuas mãos, porque nós temos uma aliança. Enquanto eu estiver contigo, o Senhor também estará comigo. Irmãos, não é Deus que se afasta de nós, nós é que nos afastamos de Deus. E para que a gente possa encerrar, irmãos, nós precisamos lembrar do sacrifício. Nós precisamos, mais uma vez, renovarmos a nossa dependência de Deus. E, acima de tudo, nós precisamos reafirmar a nossa comunhão com Deus. Este ato que vamos daqui a pouquinho participar é um ato memorável, é um culto onde nós precisamos, com toda certeza, lembrarmos sim do sacrifício de Cristo, renovarmos a nossa dependência dele, mas acima de tudo, reafirmarmos a nossa comunhão com ele. E concluindo, em tempos de juízo, irmãos, confusão e ruído, Deus nos chama a fechar os olhos para os lados e abrir uma janela para cima. Eu não sei se você veio para o templo esta noite, olhando para o lado, olhando para o outro, mas o Senhor não nos reúne em vão. Nós estamos aqui esta noite porque Ele tem esta mensagem ao meu e ao seu coração. Pare de olhar para os lados, abra a janela para cima, comece a olhar para cima, abra a janela para cima. A arca nos protege, a janela nos orienta, mas Cristo nos sustenta. Hoje, irmãos, ao participarmos da mesa do Senhor, levante os seus olhos para cima, abra a janela para o lado de cima. A chave está na tua mão, a chave Deus deixou na sua mão, é por vontade própria, é uma decisão pessoal. Eu quero abrir a janela para cima, porque eu quero mais uma vez agradecer o sacrifício de Cristo. Eu quero lembrar do sacrifício de Cristo com gratidão. Eu quero renovar a minha total dependência dele, mas acima de tudo, reafirmar a minha comunhão com Deus. E quando nós estamos em comunhão com Deus, nós naturalmente vivemos em comunhão uns com os outros. A nossa comunhão, irmãos, ela não vem do mundo, a nossa comunhão vem do alto. É de cima que vem a nossa comunhão. Ela é vertical e depois se espalha horizontalmente. Quando nós estamos em comunhão vertical, a comunhão com Deus, a comunhão com a janela aberta para cima, nós também passamos a ter comunhão horizontal, comunhão em casa, comunhão entre os irmãos, comunhão em todos os momentos da nossa vida. Muitas vezes alguém nem está conseguindo entender muito bem, mas o Senhor, quando nós estamos em comunhão com Deus, nos dá a sabedoria necessária, e mesmo nos momentos mais complicados, naqueles momentos que alguém olha e diz, dessa vez ele vai perder a paciência, dessa vez ele vai deixar aflorar aquele sangue espanhol, mas o Senhor chega e diz assim, você está em comunhão comigo, e a nossa comunhão te garante manter comunhão com todos. E aí naquele momento, aquele ímpeto que nos provavelmente levaria a um desastre, a uma discussão desnecessária, vai se abrandando, e aí a pessoa olha e diz, você realmente é diferente. E quando disserem, você é diferente, diga para ele, é porque eu tenho uma janela aberta para cima, eu estou em comunhão com Deus, e a minha comunhão com Deus me garante comunhão com todos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Jesus, glória a Jesus. Que palavra boa, irmãos. Recebemos da parte